Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando as pessoas buscam treinamento em artes marciais, normalmente escolhem estilos reconhecidos globalmente, como karatê, taekwondo, jiu-jitsu ou muay thai. Mas há uma série de artes marciais menos conhecidas que são tão eficazes quanto as mundialmente reconhecidas, ou até melhores, e você já deve ter ouvido falar de algumas delas. Apesar de receberem muitos elogios de especialistas em artes marciais pela sua eficácia, estas artes marciais não ganharam muito interesse do público em geral ao longo dos anos. E com isso, neste vídeo, vamos dar uma olhada mais de perto nas 10 artes marciais mais subestimadas e negligenciadas. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Lethwei. Lethwei é um esporte de combate de Myanmar que conceitualmente tem muito em comum com o Muay Thai, que é mais popular. Embora tanto o Lethwei quanto o Muay Thai sejam artes de golpe de contato total, o Lethwei é muito mais brutal e, para muitos, indiscutivelmente ainda mais eficaz. Também é conhecida como a arte dos 9 membros, pois ensina a pessoa como golpear usando todos os membros em todas as distâncias, incluindo o clinch. No que diz respeito às técnicas convencionais, isso inclui socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Mas além disso, o sistema adiciona técnicas brutais como as infames cabeçadas, que os lutadores podem usar a qualquer momento da luta. Lethwei ensina o uso de cabeçadas de perto por um bom motivo. Essa técnica pode salvar vidas quando o soco não é uma opção devido aos braços presos ou à incapacidade de mover os braços durante uma luta. Como se isso não fosse perigoso o suficiente, os lutadores de Lethwei competem com os nós dos dedos nus, sem usar qualquer luva de boxe acolchoado ou luvas de dedos abertos. Eles apenas envolvem as mãos em gás e pronto. Além disso, a ênfase está em lançar cada golpe com força total e com o objetivo de finalizar a luta. O resultado de tudo isso é um alto índice de lesões. Você pode ver lesões graves, como concussões, cortes profundos e sangramento intenso em quase todas as partidas. Devido à sua natureza violenta, Lethwei não é uma arte marcial comercializável para as massas, por isso tem sido amplamente ignorada pelo público em geral. Ainda assim, métodos de ensino realistas e brutalidade são o que fazem de Lethwei uma das artes marciais de autodefesa mais eficazes de todas. Combate Sambo. Sambo é um sistema de autodefesa russo desenvolvido pelos militares na década de 1920 que também é muito popular em toda a Europa Oriental. De certa forma, o Sambo é semelhante à luta moderna de MMA, pois é uma mistura híbrida de vários estilos de combate. Existem duas variações chamadas esporte Sambo e combate Sambo. Ambos são praticados para defesa pessoal e competições esportivas. O sambo esportivo é muito parecido com o judô, focando apenas na luta em pé e no chão, excluindo qualquer forma de trocação. Os praticantes aprendem a usar arremessos de judô e quedas de luta livre para avançar até o solo, onde o objetivo é assumir uma posição dominante e subjugar o oponente com estrangulamentos, chaves articulares ou agarramentos. O sambo de combate é mais versátil porque foi pensado para situações de combate, por isso inclui técnicas de golpes com chutes e socos, ao contrário do sambo esportivo. As regras enfatizam a ação em ritmo acelerado, o que obriga os atletas a serem agressivos e sempre perseguirem a finalização. Há também uma versão militar russa do combate sambo, semelhante ao Krav Maga, envolvendo treinamento baseado em armas e técnicas de luta suja, como arrancar os olhos ou atacar pontos de pressão. Apesar de existir há mais de um século e provar sua eficácia dentro e fora das competições de combate, o sambo é uma das artes marciais mais subestimadas que nunca ganhou muita força fora da Rússia e das ex-repúblicas soviéticas. Karatê Kyokushin. Existem muitos estilos diferentes de karatê, mas a maioria deles não é eficaz em combate real, porque se concentra em sparring de semi-contato e leve, e carece de realismo em seu currículo de treinamento. No entanto, o Karatê Kyokushin é uma rara exceção ao karatê e é considerado o estilo mais agressivo de karatê e um dos estilos de artes marciais mais brutais em geral. Em primeiro lugar, Kyokushin é um estilo de contato total onde os praticantes usam toda a força para desferir chutes e socos rápidos. O foco principal é golpear com chutes altos e baixos poderosos de perto. Kyokushin enfatiza o sparring como um dos melhores métodos para preparar uma pessoa para o combate real.
Mas, ao contrário de outras artes marciais, os alunos de Kyokushin praticam sparring de contato total sem equipamento de proteção, criando um ambiente de treinamento de combate altamente realista, apesar do perigo inerente de lesões. A única desvantagem é que o Kyokushin não é tão popular quanto outros estilos de karatê, principalmente porque apresentam um alto risco de lesões. Sanda, também conhecido como kickboxing chinês, é uma arte marcial altamente prática que pode ser usada com eficácia em qualquer situação de autodefesa. O currículo de aprendizagem concentra-se apenas em técnicas comprovadamente eficazes em combate real, e os alunos envolvem-se apenas em exercícios que melhoram diretamente o seu desempenho. Sanda é uma arte marcial que combina técnicas de golpe e wrestling, embora seja considerada principalmente uma arte de golpe. Existem duas variações de Sanda, a variação esportiva e a variação militar. Na variação esportiva, o kickboxing se mistura com diversas técnicas de luta, como quedas e arremessos. Na variação militar, conhecido também como Sanshou, Sanda emprega todas as partes do corpo como armas, utilizando golpes na parte superior e inferior do corpo, arremessos, movimentos de luta livre e judô, e técnicas de apreensão, chaves de articulação, estrangulamento e submissões. Sanda se tornou um dos esportes de combate mais populares no mundo oriental, incluindo países como Rússia, China e Armênia. No entanto, não ganhou muito reconhecimento entre as artes marciais nos países ocidentais, tornando-o quase desconhecido para a maioria das pessoas nestas regiões. Catch Wrestling. John Graham Chambers criou o estilo de luta de submissão conhecido como Catch Wrestling em 1859. Catch Wrestling é o progenitor do estilo livre moderno e do wrestling universitário, que tem recebido muito mais atenção ultimamente devido ao aumento do interesse nas artes de luta. O wrestling está se tornando cada vez mais popular nos círculos de MMA devido à sua adequação às regras do MMA em comparação com outros estilos, como o wrestling. Alguns dos grandes lutadores do MMA foram Kazushi Sakuraba, Ken Shamrock e Josh Barnett. Catch Wrestling é uma variação mais versátil do estilo livre porque, além de manipular a parte superior e inferior do corpo do oponente para marcar uma queda, os atletas também usam vários tipos de finalizações, imobilizações e agarres para subjugar e finalizar o oponente. Catch Wrestling incorpora muitas das mesmas quedas e arremessos de outros estilos de wrestling, mas também introduz técnicas avançadas de luta no solo, como posicionamento, estrangulamentos, bloqueios de articulações e fugas. Técnicas perigosas, como manivelas no pescoço, que podem causar paralisia, também estão incluídas. Apesar do fato de o Catch Wrestling ser um sistema de submissão altamente eficaz e amplamente respeitado pela comunidade do MMA, ele não ganhou o mesmo nível de atenção do público em geral que o wrestling estilo livre. Devido à falta de interesse, o número de escolas que oferecem treinamento de Catch Wrestling é relativamente limitado em comparação com aquelas que se concentram em outros estilos de wrestling. Jeet Kune Do, ou abreviação JKD. É um sistema de autodefesa fundado pelo artista marcial Bruce Lee. É uma mistura híbrida de trocação, wrestling e submissão. JKD, que significa caminho do punho interceptador, ensina a maneira mais direta e simples de interceptar ataques. A simplicidade é fundamental no JKD, permitindo que os praticantes compreendam e apliquem rapidamente as técnicas sem se prenderem a movimentos ou formas intrincadas. A flexibilidade do JKD para se adaptar a diversas circunstâncias é outra grande vantagem. Ao concentrarem-se em princípios fundamentais em vez de técnicas específicas, os praticantes podem facilmente modificar as suas táticas para se adequarem aos pontos fortes e ao tamanho dos seus oponentes. Isso lhes dá uma vantagem quando comparados com pessoas com origens e estilos diferentes. Mas o que realmente separa o JKD de outras artes marciais é sua filosofia de encorajar os alunos a desenvolverem adaptabilidade estudando outras artes de combate e incorporando técnicas eficazes, em vez de se limitarem apenas ao que é ensinado nas técnicas fundamentais do JKD. No geral, o JKD é um sistema de combate versátil altamente eficaz, mas foi estudado principalmente por entusiastas das artes marciais e não pelo público em geral. Judô. A maioria das pessoas conhece o judô como um esporte olímpico popular e bem difundido em todo o mundo. Porém, não esqueçamos que as técnicas do judô também funcionam bem em situações de autodefesa. Apesar de ter sido concebido como esporte por Jigoro Kano,
O conceito do judô transita bem para o combate da vida real, sendo um dos motivos pelos quais essa arte japonesa também está presente no MMA. O judô se origina do jiu-jitsu japonês e se concentra principalmente na luta em pé. O objetivo principal é diminuir a distância, segurar o adversário, garantir uma pegada e posição fortes, manipular seu peso e equilíbrio e jogá-lo no chão. Os arremessos são o principal aspecto do judô. Mas há também o aspecto da luta no solo, onde você deve subjugar o oponente com imobilizações, golpes, chaves de articulação e estrangulamentos. Todas essas são técnicas comprovadas em batalha. A ênfase principal no judô está no sparring, permitindo a prática extensiva de cada movimento para desenvolver a memória muscular. Na defesa pessoal, o judô funciona melhor a curta distância e em espaços fechados como bares, salões ou salas onde o atacante não tem muito espaço para manobrar. Isso permite que você os segure rapidamente e jogue-os no chão. É incrivelmente difícil defender-se contra um judoca habilidoso depois que ele ganha o controle, especialmente se o atacante não tiver experiência em luta agarrada. Savate é uma arte marcial marcante desenvolvida na França que se concentra principalmente em técnicas de boxe e chute. Embora o savate seja um sistema prático, ele foi ofuscado por artes de golpes muito mais populares, como o kickboxing de estilo holandês e o Muay Thai. Como resultado, as pessoas muitas vezes ignoram savate quando discutem artes marcantes versáteis. A palavra savate se traduz como sapato ou bota velha, já que todos os lutadores devem usar botas especialmente projetadas durante o treinamento ou competição. Inicialmente, o savate foi concebido como um método de autodefesa no qual as pessoas treinavam para aprender como se proteger nas ruas de Paris e Marsella. Além de socos e chutes, o currículo de aprendizagem inclui joelhadas e cotoveladas, vários tipos de raspagens e arremessos e movimentos de luta sujos, como cabeçadas. A versão esportiva moderna do savate enfatiza apenas socos e chutes. Luta livre brasileira. É uma arte marcial criada por Euclides Aten no Brasil que é principalmente uma arte de luta, que se inspira no catch wrestling, luta de submissão, e no kozen judô. Embora tenha semelhanças visuais com o jiu-jitsu e o judô, o principal diferencial da luta livre brasileira é uma abordagem mais agressiva e a inclusão da rebatida no solo. Esses recursos tornam muito mais versátil e eficaz do que muitas outras artes de wrestling. A luta livre brasileira foi uma arte marcial popular no Brasil até a década de 1990, momento em que seu principal rival, o jiu-jitsu brasileiro, começou a crescer. O domínio dos lutadores baseados no jiu-jitsu no início do UFC resultou em um aumento significativo de interesse pelo jiu-jitsu brasileiro, ofuscando completamente qualquer interesse pela luta livre brasileira. Portanto, apesar de sua eficácia comprovada, ainda não recebeu o mesmo nível de reconhecimento. KPAP. Apesar de sua popularidade e respeito nas comunidades policiais e militares, o KPAP ainda não despertou o interesse do público em geral. Quando as pessoas procuram melhorar suas habilidades de autodefesa, muitas optam por qualquer coisa, menos KPAP, porque simplesmente não sabem muito sobre isso e a maioria pensa que é igual o Krav Maga. Entre os anos 1920 a 1948 o KPAP evoluiu e tornou-se a doutrina de combate de diferentes movimentos. KPAP desenvolveu-se e tornou-se mais sofisticado ao longo dos anos. Com o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, KPAP tornou-se a doutrina de combate para a Polícia de Israel, das Forças de Defesa de Israel e as várias Forças Armadas de Israel na época. O estilo único continuou evoluindo, adicionando elementos de combate moderno, clássico e antigo usando rifles e armas. KPAP tornou-se o conceito de estilos de luta simples e muito eficazes. O KPAP é baseado inteiramente na autodefesa, sem regras. Os praticantes treinam para situações da vida real. Não existem competições, pois o foco está na praticidade e eficácia na vida real. Os praticantes de KPAP aprendem técnicas como socar, chutar, usar cotovelos e joelhos, agarrar e lutar no chão. Além disso, eles aprendem táticas adequadas de autodefesa e como lidar com armas e múltiplos atacantes, e treinam situações específicas para aprender como aplicar essas técnicas em cenários da vida real. O KPAP também dá ênfase significativa ao desenvolvimento da consciência situacional como um aspecto crucial do seu treinamento.
Os instrutores de CAPAP ensinam os alunos a manter a calma, a avaliar sua situação, desenvolver uma estratégia e fazer tudo ao seu alcance para se defenderem literalmente com qualquer coisa próxima, como uma garrafa ou uma cadeira. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.